Olá, meus amigos e minhas amigas. Logo depois de Trump anunciar que havia diminuído o prazo dado a Putin, numa espécie de ultimato, a Rússia faz um ataque que chama atenção pelo número de vítimas fatais e pela intensidade. Só para vocês terem noção, os ataques aéreos russos nas regiões do sudeste da Ucrânia deixaram pelo menos 19 mortos durante a madrugada. E no total, se somarmos os diversos pontos atingidos nas últimas 24 horas, segundo autoridades regionais ucranianas, já são 25 mortos e 54 feridos. Mas o episódio mais impactante foi o bombardeio de uma prisão na região de Zaporizhia, que fica na linha de frente. Segundo Zelensky, esse ataque foi deliberado. Nas palavras dele, em uma publicação no X, ele disse o seguinte, abre aspas, os russos não podiam desconhecer que estavam mirando civis naquele lugar, fecha aspas. E ele ainda destacou que o ataque aconteceu logo depois da fala dos Estados Unidos ter sido divulgada. Gente, só nesse ataque à prisão, 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A cena descrita por quem estava lá é no mínimo brutal. Segundo o próprio Ministério da Justiça da Ucrânia, o refeitório da prisão foi destruído, outras partes do complexo ficaram bastante danificadas e o ataque envolveu 4 bombas de alto poder explosivo. No meio dos escombros, presos feridos tentando se localizar em meio ao caos. Segundo Zelensky, um outro ataque, dessa vez na região de Dnipropetrovsk, atingiu um hospital, matando 3 pessoas. Além disso, 5 pessoas morreram na manhã desta terça-feira na região de Kharkiv, no nordeste do país, depois que um ponto de distribuição de ajuda humanitária foi atingido. Segundo um alto oficial da polícia, era uma vila na linha de frente. Como comentamos no vídeo de ontem, Trump disse que daria de 10 a 12 dias para Putin apresentar avanços em direção a um acordo de paz, né? É uma espécie de ultimato informal. Mas pelo que vimos, isso não afetou os planos de Moscou. Por falar nisso, o Kremlin respondeu a isso hoje por intermédio do seu porta-voz Dmitry Peskov. Veja o que Peskov disse, abre aspas. Tomamos nota da declaração do presidente Trump ontem. A operação militar especial continua. Continuamos comprometidos com um processo de paz para resolver o conflito ao redor da Ucrânia e para garantir nossos interesses nesse processo de resolução. Fecha aspas. Em outras palavras, a guerra não vai parar. Mas não foi só Peskov que se manifestou, tá? Teve também uma reação direta do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, nosso velho conhecido Dmitry Medvedev. Ele respondeu a um post feito pelo senador americano Lindsey Graham, que, caso vocês não lembrem, está na lista russa de indivíduos considerados persona não gratas no país. Pois é, na resposta, Medvedev disse que não cabe a Lindsey Graham nem a Trump ditar quando a Rússia deve ir para a mesa de negociações. E ainda disse que as negociações vão terminar quando todos os objetivos da operação militar, ou seja, da guerra, forem alcançados. E em uma linguagem bem adequada às redes sociais e nada diplomática de Medvedev, afinal, como já é de costume dele, terminou a mensagem dizendo, abre aspas, cuide da América primeiro, vovô. Mais cedo, Medvedev já havia alertado que cada novo ultimato vindo dos Estados Unidos seria, nas palavras dele, um passo em direção à guerra. E do lado americano, Lindsey Graham também usou a rede X para mandar um recado, abre aspas, aos que estão na Rússia e acham que o presidente Trump não está falando sério sobre encerrar o banho de sangue entre Rússia e Ucrânia, vocês e seus aliados comerciais logo verão que estão muito enganados. Também vão ver que Joe Biden não é mais presidente. Vão para a mesa de paz. Meus amigos, já perceberam que a arma dos Estados Unidos agora é a imposição de tarifas ao mundo, né? Não fez o que eu quero, tarifa em você e em quem comercializar com você. Mas a Ucrânia, ao ser bombardeada, não ficou apenas assistindo, né? Segundo autoridades russas, diversos drones atingiram vários pontos do país e um dos locais mais afetados foi a cidade de Salsk. Ali um carro foi atingido durante os ataques e o motorista acabou morrendo. A informação foi confirmada pelo governador interino de Rostov, Yuri Siliuzar, em postagem no Telegram. Ainda em Salsk, um trem de carga parado acabou pegando fogo e houve também uma interrupção de energia na estação ferroviária. Com isso, o tráfego ferroviário na cidade precisou ser suspenso temporariamente, isso segundo a estatal ferroviária, que também divulgou os dados via Telegram. Do ponto de vista militar, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou que as defesas antiaéreas deles derrubaram 74 drones ucranianos durante a madrugada, sendo 22 só na região de Rostov. Vale lembrar que Moscou normalmente não divulga quantos drones foram lançados ao todo, apenas quantos foram abatidos, ou seja, o número real de aeronaves envolvidas pode ser maior.
Bom, segundo o especialista militar Andrei Marok disse em uma entrevista à TASS, o exército russo assumiu o controle de uma seção de 5 quilômetros da fronteira depois de tomar o assentamento de Temirovka na região de Zaporizhia. Veja o que ele disse, abre aspas. Depois de tomar Temirovka na região de Zaporizhia, nossas forças chegaram à fronteira administrativa da Federação Russa, assumindo o controle de uma seção de fronteira com cerca de 5 quilômetros de extensão. Isso foi confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia, que anunciou a operação chamando-a de Libertação de Temirovka. Meus amigos, a questão demográfica, embora seja um problema tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, não há dúvida de que atinge a Ucrânia de forma muito mais forte. E a guerra acaba agravando ainda mais isso. Eu estou falando isso porque, segundo a agência de notícias AFP, Zelensky assinou uma nova lei que permite que cidadãos ucranianos com mais de 60 anos possam ingressar nas Forças Armadas. Mas calma, gente, isso não significa que essas pessoas vão direto para a linha de frente, tá? A lei estabelece que elas poderão assinar contratos de 1 ano para funções não combatentes, desde que passem por exames médicos. Claro que tem que ter uma explicação para isso que não identifica o problema com a falta de pessoal, né? Logo, oficialmente, segundo uma nota explicativa publicada no site do Parlamento da Ucrânia, a medida foi tomada porque um número grande de cidadãos com 60 anos ou mais expressou um forte desejo de se juntar voluntariamente à defesa do Estado. A gente já vinha acompanhando esse desafio, né? Nos últimos meses, o governo ucraniano tem lançado várias iniciativas para tentar atrair mais pessoas para o serviço militar. Uma dessas medidas foi justamente a criação de contratos de apenas 1 ano, algo mais flexível, voltado para jovens entre 18 e 24 anos, com incentivos financeiros como atrativo. Outra medida permitiu que oficiais com mais de 70 anos servissem às Forças Armadas. E outra mudança importante veio em abril de 2024, quando Kiev decidiu reduzir a idade mínima de mobilização de 27 para 25 anos. Vale lembrar que os Estados Unidos chegaram a sugerir que essa idade fosse reduzida para 18 anos, né? Mas a Ucrânia não acatou essa proposta, pelo menos até agora, né? Gente, temos que entender que em um país como a Ucrânia, que possui uma população idosa, comprometer os jovens é uma bomba demográfica terrível, né? Pois essa idade é relativamente alta para mobilização.